Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu começo fazendo algumas perguntas. Como falar das coisas ausentes das nossas vidas? Como falar das outras pessoas, as pessoas com quem a gente convive, sem falar de nós mesmos? Como organizar toda falta, toda ausência, todo vazio que nos preenchem nós todos dentro da gente? Como falar dessas coisas? Como encarar essas questões? Eu não vou propor respostas, até porque eu acho que eu nem tenho resposta pra isso. A vida leva a gente simplesmente pronto. Mas eu venho com uma leitura. Eu quero deixar essas perguntas ecoando a partir desta leitura deste livro, O Inventário das Coisas Ausentes, de Carola Saavedra. Um livro que mexe comigo enquanto profissional da área de letras, da área de literatura, me interessou muito em tudo que eu vi aqui em relação ao trabalho com a linguagem, com a forma literária, mas mais do que isso, foi uma obra que mexeu e bateu forte com questões de ordem psicanalítica dentro da minha subjetividade. Antes de falar de O Inventário das Coisas Ausentes, convém fazer algumas considerações sobre Carola Saavedra, uma escritora brasileira, mas que nasceu no Chile, é considerada aí um dos nomes mais importantes da literatura contemporânea brasileira, justamente pelo trabalho que faz com a linguagem, por uma ficção muito específica, né, algo realmente muito fora do que a gente está acostumado a consumir ficção, narrativa brasileira, algo que vai realmente fora disso, parece que orbita num lugar maior de uma literatura de fato latino-americana, né, acho que o fato dela ter esse lugar de nascimento no Chile, isso também acaba entrando dentro do texto, dentro do corpo da obra dela, né? Que a gente vê que é algo brasileiro, mas é algo também que sai desse lugar do território brasileiro, do território nacional e alcança um lugar de reflexão sobre a condição e a existência latino-americana. Também é conhecida e importante por outros romances publicados, outras obras publicadas, como, por exemplo, Com Armas Sonolentas e O Mundo Desdobrável, que são dois livros que estão na minha lista de leitura e aí pelos próximos meses pretendo me aventurar também, porque Carola Saavedra me pegou. O Inventário das Coisas Ausentes foi publicado no ano de 2014 e é um livro muito interessante, muito curioso, porque ele tem um jeito muito próprio, muito particular e em alguma medida até complexo, porque parece mimetizar isso, de falar sobre as coisas que a gente perde, as coisas que estão ausentes e do vazio que isso deixa em nós, tornando-se não mais uma ausência, mas uma presença, a presença daquilo que se foi. Morte, abandono, rejeição, fuga, luto, frustração, desencontros amorosos, desencontros familiares, renúncia, desistência, todas essas formas de renunciar, de anular, de apagar, de perder e de abrir mão de algo, de alguém. Tudo isso aparece dentro dessa obra. Mas é tão interessante porque ao mesmo tempo que parece ter algo de muito confessional, né, no que eu falei até de ter algo de psicanalítico, eu pensaria que seria uma espécie de sujeito no divã, de um indivíduo no divã diante do seu terapeuta ou da sua terapeuta, falando de forma muito fragmentada, de forma muito quebrada das coisas que formaram, que construíram aquele indivíduo e que deformaram ou reinformaram aquele indivíduo. É também linguagem. É linguagem literária. É a elaboração possível de outros mundos, de mundos paralelos, de histórias paralelas. E aí, nesse sentido, eu diria até que é uma obra que deixa muito bem evidente para nós as possibilidades que a literatura tem de misturar ficção e realidade, porque ali já não interessa mais, né? Há alguns livros nas nossas vidas que a gente lê e fica, nossa, será que isso aconteceu? Será que isso é verdade? Ou então obras das quais a gente sai e fala, isso é puro fruto da imaginação, porque é muito fantasioso, é muito imaginativo. Deste livro, desta obra da Carola, esse tipo de reflexão nem interessa, porque no final das contas, nessa obra da Carola Saavedra, a gente aceita, a gente entra e confirma o pacto ficcional. Não interessa para nós saber o que é que ela inventou, o que é que ela viveu, o que é que outra pessoa viveu e relatou para ela, o que é ficção, o que é realidade. As diferenças entre fato ocorrido e fato imaginado, essas diferenças, esses limites realmente não vêm ao caso aqui. Porque a gente está diante de mundos possíveis, de possibilidades dos e se's, né? Como seria a vida se de repente eu não saísse de casa no determinado horário, naquela fatídica sexta-feira à tarde. Essas possibilidades que a gente levanta, que a gente interroga, do que seria a vida se a gente escolhesse uma coisa e não outra, isso tudo aqui perpassa a obra. Não de forma escancarada, né, de forma denotativa, né, referencial, o próprio texto tocando nessas questões, mas é o modo como o texto evoca a questão das memórias, do luto,
da reconstrução, da desconstrução das nossas lembranças, das nossas relações, de que maneira certas pessoas permanecem nas nossas memórias, seja pelo afeto ou pelo trauma, de que forma as nossas relações, as nossas escolhas, os nossos gostos vão moldando e transformando a gente no que a gente virá a ser no futuro, né? Como a gente se torna o que a gente é, o que a gente se tornou. Então todas essas questões aparecem na obra de uma maneira muito sutil, muito delicada, muito sensível e fragmentada. É uma narrativa, é uma obra extremamente fragmentada. Tem algo muito aí de, como eu falei, de psicanalítico, de confessional. Parece que tem muito cara de diário na sua construção, na dicção que é colocada dentro do texto. Tem também de uma narrativa, mas não uma narrativa linear, né? Histórias que são contadas ali e elas vão se encaixando, histórias de personagens distintos, de personagens que têm um certo lugar de realidade dentro da obra e outros que são pura ficção dentro da própria obra, vão se misturando, vão se entrelaçando e se complementando, mas há também uma espécie de lista daquilo que fica e daquilo que vai, daquilo que permanece e daquilo que, ao partir, deixa o seu lugar guardado, gravado dentro das nossas memórias, das nossas subjetividades. Então, toda essa fragmentação, né, de não é necessariamente uma história que tem um começo, meio e fim, dividido em capítulos, muito bem marcado, muito bem organizado, delineado, como era das narrativas tradicionais. Não, aqui a gente tem também algo de ensaístico, né? Algo de uma reflexão filosófica sobre a condição humana, passa pelo psicanalítico, pelo filosófico, passa pelo metalinguístico, né? De entender aqui, como se o próprio texto tivesse uma consciência de que é texto ficcional, de que é texto literário e que ele está refletindo sobre a sua capacidade de ser linguagem e como a linguagem tem o poder de organizar e desorganizar o mundo, de organizar e desorganizar nossos corpos, de organizar e desorganizar as nossas psiques. Eu penso que essa estrutura fragmentada da narrativa e esse modo de jogar com o que é imaginado e o que é ocorrido de fato, a ponto de no final das contas isso nem interessar tanto, nem pesar tanto, é uma forma até de mimetizar o mundo em que a gente vive. Esse mundo de tantas informações, a gente vive às vezes num dia a gente vive incidentes, a gente recolhe informações que seriam de uma semana. Em uma semana, a gente às vezes tem o peso de um mês ou de 6 meses. Tanto é que muitas vezes nesse mundo tão cheio, né, tão bombardeado de informação, de notícia, de coisas a viver e se processar, a gente não consegue se recordar do que fez ontem ou do que fez há uma semana atrás. E toda essa conjuntura que nós estamos vivendo, que ora nos joga para um lado, para o outro e parece muito confusa, e ora nos joga para dentro de nós mesmos e depois parece que nos joga para fora de nós mesmos, nos levando a nos contemplarmos como se fôssemos outras pessoas, tudo isso parece se evidenciar, se apresentar dentro deste livro. Eu diria que o Inventário das Coisas Ausentes é um livro sobre um tanto de coisa. A história central seria basicamente desse narrador-personagem que não se identifica, não dá seu nome, mas ele quer muito escrever um livro, ele quer muito ser escritor, ele conhece Nina, que é uma personagem chilena que chama muita atenção dele, com quem ele tem um envolvimento amoroso, mas de repente ela parte, ela desaparece do nada, e ele fica com aquele vazio, e ele teve na sua infância, na sua juventude, uma relação muito conturbada com o pai, e essa conturbação, essa coisa caótica permanece na vida adulta, mas agora com o peso da velhice, com o peso da idade, né, dos 40 e tantos anos que ele viveu, e da idade avançada do pai, da doença do pai. Então, é um livro que fala sobre pessoas que entram nas nossas vidas, pessoas que saem das nossas vidas, pessoas que nos machucam, pessoas a quem machucamos, pessoas que nos oferecem uma coisa e entregam outra, ou nos oferecem uma coisa, mas nos leva tudo que a gente tinha, e aí a gente precisa se refazer, a gente precisa encarar uma nova vida, a gente precisa lidar com o que sobrou da gente, com o que restou da gente depois de episódios muito fortes e muito marcantes, em relacionamentos muito profundos, e a gente vira esse acúmulo de coisas que foram e não são mais, coisas que poderiam ter sido e nunca foram, de ausências que vão, essa falta, né, eu lembro de um poema do Drummond, essa falta vira algo viscoso e pegajoso e preenche alguns espaços, né, não é mais um puro vazio, é um vácuo que precisa ser preenchido, mas é uma ausência que tá ali, ocupa um espaço dentro de uma subjetividade, dentro
de uma emoção, dentro de uma memória, e a gente vira outra coisa, né? Somos seres humanos que vamos mudando, que vamos nos transformando ao longo do desenrolar de nossos enredos, né? Dos enredos das nossas vidas, como a gente vai se tornando outra pessoa ao longo desses encontros, desencontros, dessas chegadas e dessas partidas. É um livro que conversou muito comigo, é um livro que eu acho que para quem faz terapia, né, que eu acho que todo mundo deveria fazer, porque é importante a gente ter uma mediação possível para elaborar esses processos pelos quais a gente passa nesse mundo, nesse corpo que é o nosso transporte dentro desse mundo em que nós estamos. E a gente está no mundo pela linguagem, a gente precisa se comunicar pela linguagem, e a terapia vai muito nesse caminho de nos ajudar a utilizar a linguagem como uma ferramenta para a gente repensar aquilo que está dentro da gente, que às vezes a gente não está conseguindo nem pensar, nem lidar, nem enxergar aquilo que está dentro. Então é uma obra que eu penso que para quem está num processo terapêutico, ela vem como um auxílio, né, como uma possibilidade de, a partir de uma voz que vem de fora, pensar aquilo que está dentro e tentar lidar da melhor maneira possível com essa tensão e com essa cisão que existe entre o que está dentro e o que está lá fora. E é por isso que eu recomendo essa leitura, né? É um livro muito agradável de ler. Eu li esse livro numa tarde, é um livro de 122 páginas, a gramatura boa da folha, né? Então o livro parece ser maior do que ele é um livro curto, é rápido, mas é denso, é uma leitura que tá ressoando e vai ficar ressoando no decorrer desse ano, e pretendo retomar essa leitura e voltar a repetir essa leitura, porque é um livro que eu acho que, para além do lugar de literário, né, como eu sempre digo que a literatura não está separada da vida, ele faz muito bem esse papel e ele ilustra muito bem esse comentário, porque ele é a vida, ele está nas vidas, nas nossas vidas, ele fala de como ele mesmo vai entrar nas nossas vidas e não sairá mais. É um inventário que todo indivíduo moderno, contemporâneo, deveria fazer, até para olhar para a vida com mais paciência, tolerância e menos raiva e mais vontade de viver. Eu espero que vocês gostem da obra, eu espero que vocês gostem desse vídeo que fica aqui, né, essa indicação, essa recomendação tão afetuosa e calorosa. Eu agradeço a atenção de vocês, eu vou ficando por aqui, até a próxima. Thank you.